Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos conversar sobre o maior médium brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier. O nosso convidado de hoje é o irmão Jorge Damas, psicólogo, conferencista, espírita, mais de 20 livros escritos na literatura espírita. Frequenta o Grupo Espírita Regeneração, centro fundado por Dr. Bezerra de Menezes há mais de 120 anos. Seja bem-vindo, Jorge. Prazer estar com alegria, você. Renato, estarmos juntos e abraçar os amigos, os queridos telespectadores do Espiritismo em Ação. Seja bem-vindo. Jorge, nós gostaríamos de conversar com uma pergunta direta. Quem foi Chico Xavier? Puxa, foi Chico Xavier. Foi o amor, né? Acho que a melhor definição, um homem chamado amor. Mas nós temos que falar da missão do Chico. A missão do Chico é o livro espírita. Ele casou com os livros. Os seus filhos são os livros. Essa é a grande família, missão. Né? A grande família. Né? E mais, agora você pergunta assim, mas qual o objetivo mesmo, real, inicial do Chico Xavier? Eu acho que de tudo o que o Chico fez, e nós temos que agradecer demais à literatura que foi vinculada através dele, eu acho que o maior compromisso do Chico foi com relação à prova da imortalidade da alma. Se nós pensarmos bem, o seu primeiro livro de 1932, Parnaso de Além Túmulo, a ideia maior não são as poesias, e sim, através daqueles poetas, identificaram pela característica literária de cada um. E aí ficou firmado que eram os poetas que voltavam. Depois, dando um salto, na década de 70 e 80, o Chico vai trabalhar por demais com a comunicação daqueles jovens acidentados, né? De pessoas em que os pais vão aflitos lá buscar comunicações e os seus parentes. E aí nós vemos Chico identificando os casos mais variados, através da assinatura, não é? Através de documentos mais variados, de nomes de família, de personagens que as famílias nem conheciam. Fatos desconhecidos. Tem um livro do Chico chamado Gaveta da Esperança. Sabe por que Gaveta da Esperança? O rapaz desencarnou de acidente automobilístico e na gaveta fechada do quarto dele, a chave que a mãe conservou, o quarto do rapaz, do Basílio, o que a irmãzinha fazia? Ela queria falar alguma coisa com o irmão, ela escrevia uma pergunta, né? Ou um poema, alguma característica, ou uma mensagem de saudade, enfiava na gaveta que ela não conseguia abrir, porque a chave estava com a mãe. Quando chegava o Chico Xavier, o Laurinho Basília respondia tudo. Estava lá a resposta da pergunta. Porque a gaveta estava fechada, não por Laurinho, né? Laurinho Basília respondia tudo. Daí o livro, A Gaveta da Esperança. Você podia narrar para nós algumas dificuldades que Chico enfrentou, porque seguramente não deve ter sido, e como nós já vimos várias vezes narrado, né? Enfrentar uma situação de desbravamento, por assim dizer, né? De psicografias, de mensagens, né? Dos mortos vindo falar sobre a sua vida continuando no plano espiritual, ele deve ter enfrentado muita dificuldade. Não resta a menor dúvida. Nós estamos num país em que a maioria era católica. Há cerca de uns 40 anos só que a religião foi separada do Estado, naquela época do Chico Xavier. Ele nasceu numa cidadezinha do interior, que era Pedro Leopoldo, profundamente católica, né? Foi educado dentro da igreja católica, inclusive como sacristão, né? Com orientação do padre, etc. E, de repente, ele começa a falar do espiritismo, né? Então, essa situação na cidade, para ele, foi complicada, né? A perseguição, era um escândalo, né? Um escândalo. Depois veio a imprensa. A imprensa tomou o nome, o Chico Xavier, com Parnaso em Túmulo, inicialmente no jornal O Globo, né? Nós temos lá o repórter do Globo, em 1935, com
entrevistas positivas. Mas depois que houve o caso Humberto de Campos, e que o nome dele explodiu na década de 40, aí nós vamos ver também a grande imprensa indo até Chico Xavier e perseguindo muito. Chico sofreu, chorou demais com o caso Humberto de Campos, né? Com relação aos direitos autorais, como pagar direitos autorais para uma pessoa que havia desencarnado, né? Ou então atribuir aquela beleza descrita ao Chico Xavier, que só tinha primário, o que também não correspondia. É verdade. O Chico vai sentar na Academia Brasileira de Letras? Não tinha cabimento. Ou então é Humberto de Campos, a lei do Brasil vai autorizar direitos autorais para a família, reconhecendo então que o espírito desencarnado se comunica, e espírito desencarnado que se comunica através do médium tem que pagar direito autoral para a família encarnada, era algo que gerava muita dor e muita expectativa. Depois Chico vai passar por outras perseguições, principalmente na década de 50, na família, que merece todo o nosso carinho, a família de Chico Xavier. Aqui não há desrespeito à família do Chico. Mas era uma multidão que procurava o Chico Xavier, ele morava com a família. As pessoas entravam na casa, usavam a geladeira, entravam a qualquer hora, visitavam, dormiam lá, sentavam no sofá. Como que as outras pessoas... 24 horas. Agora, o Chico é o Chico. Nós não podemos querer que as suas irmãs, os seus irmãos, os seus outros parentes... né? tivesse o mesmo comportamento dele, tivesse a mesma visão evangélica de martírio e desprendimento como ele. Isso sem desrespeitar em nada os familiares de Chico Xavier. Mas isso gerou muita dor, que foi um dos grandes motivos para ele sair de Pedro Leopoldo e ir para Uberaba. Porque aí ele ficou numa residência dele própria, separada da família. Que ele continuou visitando muito lá em Pedro Leopoldo, com muito carinho. Essa, podemos dizer, foram as grandes dores de Chico Xavier. Você disse para nós que o compromisso maior do Chico era com os filhos dele, com esses 412 filhos que ele teve, fora as mensagens, né, psicografadas, as milhares de mensagens. Mas nós sabemos também que ele teve um trabalho relevante no campo da assistência. Você poderia dar uma pincelada para nós aí com mais detalhe a respeito? Porque nós vimos na imprensa, por exemplo, alguns documentários, onde a gente via fila quilométrica se formando na casa espírita, né, para receber as doações. É verdade, é verdade. Posso dizer o seguinte, o Chico começa com o trabalho do livro em 1931, quando o Emmanuel apareceu para ele e pediu disciplina, 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 se é que ele queria trabalhar na mediunidade com Jesus. E ele aceita. Aí começa o pacto do livro. O Emmanuel diz que ele teria uma série de livros, inicialmente 30, depois mais 30, depois 100. A conta gotas. Depois 100, depois, quando chegou o 100, ou você continua ou vai desencarnar. Ele continuou até 400. Muito bem. Então o compromisso dele foi com o livro a partir de 31. Mas na assistência social foi antes. Já em 1927, então podemos dizer que cerca de 4 anos antes, a Rainha Santa de Isabel aparece para o Chico Xavier. E diz, não só que ele escreveu muitos livros e que ele fala daquele jeitão, mas como não tem nem papel para as coisas normais da casa, né? Como que para as minhas anotações, como é que eu vou escrever muitos livros? E ela disse, vamos pedir ao Senhor que tudo vai dar certo. E também disse que ele deveria começar um trabalho assistencial para os pobres, levando pães para os necessitados. Ele disse, mas eu não tenho nem pães para os meus irmãos que eu tenho que ajudar a sustentar, né? Que há uma dificuldade. Não eram poucos, né? Não eram poucos, estavam também na responsabilidade dele. E nessa época ele ainda não trabalhava na Fazenda Modelo. Nessa época ele trabalhava ainda em bar, né? Dando como caixeiro, como atendente no bar, etc. Então foi algo muito complexo, mas ela disse que ia interceder e o alto tomaria as devidas providências. E ele então dedica esse trabalho a Francisco de Assis. E ele começa, principalmente aos sábados à tarde, esse trabalho da caridade, que vai ser até desencarnar, né? E o trabalho continua hoje, não com a mesma intensidade em termos da presença do Chico, mas com a mesma ideia e com a mesma persistência.